Tendo chego então ao final da carreira, você localizará a segunda correntinha que você fez lá no início, puxará uma laçada para fora e arrematará o ponto baixíssimo para encerrar esta carreira. E você deverá ter obtido algo como isto, ok? Na continuidade, nós vamos trabalhar a altura da peça. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Faça uma corrente e no ponto em que você está, trabalhe um ponto baixo. Lace, pule um ponto de base e no próximo você vai trabalhar 3 pontos altos. Então, você vê o primeiro, agora o segundo e agora o terceiro. Pule outro ponto e no próximo, ponto baixo. Lace, pule um ponto de base e no próximo, 3 pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Pule um de base, no próximo, ponto baixo. E assim nós vamos realizar o contorno dessa carreira Tendo chego ao final, então você passará a sua agulha naquele primeiro ponto baixo que você fez e arrematará com um ponto baixíssimo. Nesse exato ponto onde você estiver, nesta carreira deverá acontecer os 3 pontos altos. Então aqui você já vai fazer 1, 2 e 3 correntes, que vai dar a altura do ponto alto. Lace no mesmo ponto de base, faça mais um ponto alto. Então, você está com 2, ok? No terceiro ponto alto do leque que você tem à sua frente, ou melhor, no terceiro não, no segundo, é no ponto alto do meio. Então, no ponto alto do meio do leque que está à sua frente, você passará a agulha e fará o ponto baixo. Então, houve uma inversão de posição. Lace, no ponto baixo, você começa a executar, então, 3 pontos altos. Você vê o primeiro, agora o segundo e agora o terceiro. Novamente, os 3 pontos altos estão aqui. No segundo, você faz o seu ponto baixo. E é assim que nós vamos trabalhando esta carreira inteira. Mais uma vez, eu vou aqui executar a minha e no final eu volto aqui para continuar com vocês. Chegando ao final, você vai perceber o seguinte, você encontra aquele leque que tem somente 2 pontos. Então, você laça e no mesmo ponto de base dos outros 2, faça mais um ponto alto. Agora sim, localize a terceira corrente, passe a agulha por ela, puxe uma laçada e arremate, ponto baixíssimo. Você deverá ter obtido este resultado. Olha lá, tá vendo? Aqui toda a estrutura, né, que nós vamos utilizar para o tamanho do nosso sapatinho. Aí é assim, nós precisamos deixar a execução parada neste ponto. Então, aqui você vai ver que eu vou cortar, ó, tá? Eu vou dar um nó aqui, porque nós vamos executar agora esta parte. Olha só, esta parte aqui, que é a parte que fecha a parte de cima do sapatinho. Tá bom? Então, novamente aqui, nós vamos iniciar a nossa execução. Neste ponto, você inicia a execução com 8 correntes. Você vai trabalhar todo este cordão em ponto baixo. Então, para cada ponto que você tiver à sua frente, você fará um ponto baixo. O interessante aqui é que é assim, nós vamos trabalhar em pontos baixos e a cada carreira executada, nós vamos diminuir um ponto. Até que nós tenhamos, lá no final, 2 pontos somente na carreira. Então, nós não vamos diminuir até obter 1, tá? Normalmente, a gente vai diminuindo até obter 1 ponto, né? Aqui, nós vamos diminuir até obter 2. Então, aqui você observa que eu já fiz aqui toda a carreira de pontos baixos. Eu vou fazer uma corrente para virar o trabalho e assim, ó, este primeiro ponto eu não faço, eu já vou pular, então eu estou diminuindo um ponto, vou para o próximo. E nesta carreira, agora, eu trabalho todos os pontos, exceto o primeiro que você viu lá que eu diminuí. Olha lá, vou continuar aqui com vocês, você verá que eu vou até o final da carreira, eu não diminuo mais nada nesta carreira. Olhe lá, trabalhei a carreira inteira, tendo diminuído somente um ponto aqui. Faço 1,
corrente, viro a execução. Novamente, não trabalho o primeiro ponto, vou para o próximo. E é assim que nós vamos diminuindo, né, um ponto a cada carreira. Eu vou executando aqui desta forma, até que eu obtenha somente 2 pontos na minha carreira. E aí é que eu volto aqui para continuar com vocês. Uma vez tendo alcançado, então, somente 2 pontos na carreira, nós vamos fazer uma corrente e nós vamos trabalhar ao redor desta pecinha pontos baixos. Então é assim, olha, para cada ponto baixo que você tiver, por exemplo, isso aqui é um ponto baixo. Então ao redor dele eu vou trabalhar um ponto baixo. Você vai perceber que existe uma espécie de corrente, este espaço aqui entre uma carreira e outra. Este espaço recebe um ponto baixo. Novamente você tem um ponto baixo. Você vai trabalhar um ponto baixo ao redor dele. E assim sucessivamente. Nós temos que fazer o contorno inteiro em ponto baixo. Inclusive, eu vou aqui trabalhando até eu alcançar a ponta, né, a extremidade, porque aí eu já te mostro como fazer a virada. Ó, aqui nós temos aquela corrente que recebeu um ponto baixo lá no início, é a base, né? Então aqui eu vou trabalhar uma, vou trabalhar 2 e vou trabalhar 3 pontos baixos para mudar o sentido da execução. E assim, continuando trabalhando um ponto baixo para cada ponto que nós tivermos à nossa frente. Vamos lá então? Vou executar o meu e aí eu volto aqui para continuar com vocês. Tendo chegado ao fim, nós vamos então localizar aquela primeira corrente. Lembra que nós fizemos uma correntinha para fazer o ponto baixo ao redor? Então, nela nós vamos fazer aqui o nosso ponto baixíssimo, mas ainda não acabou. Agora, eu vou alargar aqui para te mostrar. Esse pedacinho aqui é a parte de cima de um dos 2 lados. Aí você escolhe qual lado você quer. Nós temos que fazer isso aqui, ó. Costurá-lo aqui de forma que ele fique fechado. Olha lá, ó, tá vendo? Que aí vai fechar, vai ficar aberto somente a parte para o tornozelo, tá? Então, o que você vai fazer para localizar o ponto correto? Bom, você se lembra que o início do sapatinho foi uma carreira de pontos altos, né? Você vai dobrar ao meio seu sapatinho, colocando essa carreira no centro, tá? Então, você vai obter algo assim, tá vendo? Aí, você virá aqui na lateral, ó, então a lateral, e você vai medir daqui até aqui. Então, você já vê que é este espaço que vai receber a costura desta tampa. E vai localizar os gomos de ponto alto para ficar mais fácil de se situar. Então, veja, olha, eu sei que eu tenho 1 e 2 sobrando, e lá do outro lado eu também vou ter 1 e 2 sobrando, tá? Então, eu vou ter 4 pontos que vão ficar sobrando. 1, 2, 3, 4. São 4 gomos de pontos altos que ficam sobrando aqui no meu. Você aí tem que verificar no seu. Então, a minha posição será esta. Eu vou até pegar aqui, deixa eu pegar aqui alfinete, só para eu te mostrar alfinetado, porque assim, aí você vai poder mexer à vontade, vai poder segurar da melhor maneira possível, mas eu aqui para te mostrar, já preciso de um pouco mais do que simplesmente me localizar, porque fica melhor a sua visualização. Então, vamos aqui prender, peraí que eu vou passar o alfinete, que é para você ver o que é que vai acontecer. Então, aqui eu já coloquei, mais aqui mais 2, então é aqui. Peraí que a gente já resolve isso para você conseguir ver bem. Aqui, ó. Põe esse fiozinho para dentro. Aqui. Vamos lá. Fica melhor, né, minha gente? Você consegue ver. Ó, essa daqui vai ser a costura que eu vou executar. Tá vendo? É isso daqui que vai acontecer pra mim. A partir deste ponto, tá? Do ponto em que eu estou. Não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer assim, olha. Trabalhando com... Peraí, aqui. Trabalhando com... a tampa, eu tenho que ver a tampa, tá? Eu vou passar a agulha no ponto
da base do sapato, veja. Eu vou puxar a laçada e você vai ver que eu fico com 2 pontos na agulha. Aqui eu já arremato, tá? Eu estou só prendendo num primeiro momento. A partir de agora, eu vou pegar os 2 pontos, ó. Eu pego o da tampa e eu pego o da estrutura do sapatinho. E eu vou fazer um ponto baixo. Ó, é com pontos baixos que nós unimos. Para cada ponto que nós tivermos à nossa frente, um ponto baixo vai ser feito. Eu vou tirar o meu alfinete deste lado porque ele já me atrapalha, tá? Você já viu aí qual é a posição? Fica legal para você trabalhar agora. Você já consegue numa boa. Aqui você vai acompanhando, eu costurando. Peraí que eu passei de maneira errada. Aqui, pontos baixos, tá? Poderia ser feito com agulha? Poderia, mas é que aqui eu realmente tenho a proposta de um relevo, tá? Então, por causa disso, a gente faz a costura com os pontos baixos. E aqui, chegando quase no final. Mais um ponto aqui. Por que que eu falo que eu estou chegando quase no final? Eu vou te mostrar. Olha aqui a situação, ó. Eu cheguei num ponto em que, já vou tirar daqui também porque já dá. Eu cheguei num ponto em que eu não vou continuar costurando isso aqui, né? Isso daqui é a parte da abertura. Então aqui, quando eu chegar neste momento, eu vou voltar, né, a trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tiver à minha frente. Olha aqui, ó, que eu vou trabalhando pontos baixos. Tá vendo? Até chegar novamente do outro lado. Quando eu chegar na parte lateral, eu não vou continuar, eu vou parar. Pronto, ó, cheguei do outro lado. E eu fiz pontos baixos, tá vendo? Aí aqui novamente, só para ficar bem ajeitadinho, deixa eu ver aqui. 1 gomo, 2 gomos. Então, aqui que eu volto a costurar. É só para eu me situar, tá? Porque senão a gente às vezes erra de bobeira, né? Tô me ajeitando aqui. Ó, então, novamente, eu passo a agulha pela borda do sapato, né? E aí eu já arremato, porque eu vou prender primeiro, tá? Você dá uma prendidinha. E aí você volta a trabalhar os pontos baixos ao redor, que é a costura. Sempre pegando para cada ponta um ponto baixo, tá? Você não tá fazendo aumento nenhum, nem pode, tá bom? Olha lá a situação. Aqui você vai acompanhando a costura, tá? Aqui, ok. Bom, vamos fazer assim? Eu vou até o final, vou costurar tudo, você já viu aí qual é a situação para a costura. E quando eu chegar no último ponto eu volto para eu te mostrar como fechar, tá?